A Valorcar é desde 2004 a entidade gestora do Sistema Integrado de Gestão dos VFVs, Veículos em Fim de Vida, sendo responsável pela organização de uma rede nacional de centros de abate, a Rede Valorcar. Atualmente, esta rede é constituída por mais de 300 centros de abate, espalhados por todo o território nacional e devidamente licenciados para a recolha e tratamento de VFVs. É nas instalações destes centros que se realizam as operações de remoção e separação dos seus materiais e componentes, garantindo que mais de 95% do peso de cada veículo é valorizado de forma ambientalmente adequada. Para minimizar os impactos negativos da sua atividade, os centros da rede Valorcar possuem piso impermeabilizado e estão dotados de sistemas de recolha e tratamento de águas residuais, nomeadamente separadores de hidrocarbonetos que separam a fração oleosa da água antes do seu encaminhamento para o exterior. Quando o VFV é recolhido ou entregue no centro de abate, é dado início ao processo administrativo de cancelamento da sua matrícula e do registro de propriedade através da emissão do certificado de destruição. A partir do momento da emissão deste documento, o centro tem 30 dias para efetuar a despoluição do veículo. Todas as etapas da despoluição devem ser realizadas num local próprio, devidamente coberto e protegido contra vento e chuva, mas suficientemente ventilado e iluminado. Esta zona deve possuir uma unidade de despoluição ou equipamentos individuais que permitam realizar todas as operações de remoção dos materiais e componentes perigosos em segurança, assim como um compressor e respectiva rede de ar comprimido. A zona da despoluição deve estar devidamente sinalizada, delimitada e desimpedida, permitindo um acesso fácil pelo empilhador e deverá estar dotada de meios de combate a incêndios totalmente operacionais e desobstruídos a uma distância inferior a 20 metros. Junto a este local devem existir também meios que permitam uma contenção adequada de eventuais derrames de fluidos perigosos. Todas as operações da despoluição deverão ser realizadas por técnicos especializados com a devida formação e dotados de equipamentos de proteção individual adequados. A primeira etapa da despoluição de um veículo a combustão consiste na remoção do acumulador de chumbo ácido, também conhecido como bateria de arranque. Este componente deve ser removido assim que o veículo dá entrada no centro para minimizar o risco de incêndio e para evitar derrames de eletrólito ácido corrosivo. Depois de removidas dos VFVs, devem ser armazenadas em zona coberta, dentro de contentores tanque e de composição que não reaja com o eletrólito ácido, como por exemplo plástico polipropileno. Adicionalmente, as baterias deverão ficar na posição vertical, voltadas para cima e com as respectivas tampas fechadas, não devendo ultrapassar a altura do rebordo superior das paredes laterais do contentor. O fluido do ar-condicionado é considerado tóxico, nocivo e potencialmente inflamável, pelo que a sua remoção é obrigatória. Para tal, utiliza-se um equipamento específico que inclui uma máquina de extração por pressão, duas mangueiras com válvulas nas extremidades, um filtro e uma botija metálica homologada para cada tipo de gás. Depois de extraído, este fluido pode ser reutilizado para o mesmo fim, mas as operações de remoção e de carregamento só podem ser realizadas por técnicos com um atestado de formação certificado. O combustível é considerado nocivo e inflamável, pelo que a sua remoção é obrigatória. Antes desta operação, deve ser estabelecida uma ligação tipo terra entre o veículo e o equipamento da despoluição, de forma a prevenir o risco de incêndio. Depois de determinar qual o tipo de combustível, a sua extração poderá ser feita perfurando a parte inferior do depósito com uma broca pneumática anti-faísca. Após a operação, é recomendado que o furo do depósito seja vedado com uma tampa de borracha ou plástico para evitar o derrame de gotas do combustível remanescente.
Em alternativa ao método com perfuração, o combustível poderá também ser extraído diretamente a partir do depósito. Para tal, utiliza-se uma mangueira ligada a um equipamento de sucção pneumática que, através da abertura localizada por baixo dos bancos traseiros, aspira o combustível e o encaminha em circuito fechado para o respectivo contentor. O armazenamento da gasolina e do gasóleo deve ser feito separadamente em contentores metálicos específicos, colocados em zona coberta e devidamente sinalizados com o nome, simbologia de perigo e respectivos códigos da lista europeia de resíduos. O óleo lubrificante do motor e da caixa de velocidades é removido abrindo o bujão dos respectivos depósitos e escoando por gravidade para uma aparadeira. Em alternativa, o óleo poderá também ser extraído através da perfuração dos respectivos depósitos com recurso a uma ferramenta pneumática, mas apenas quando não se pretenda reutilizar o motor ou a caixa de velocidades ou quando o bujão se encontrar calcinado. Para minimizar o tempo despendido nesta operação, recomenda-se a abertura dos tampões de enchimento dos depósitos, evitando a criação de vácuo. A remoção dos óleos hidráulicos deve ser feita com recurso a um equipamento de sucção pneumático. No caso do óleo da direção assistida, este é aspirado no respectivo depósito, sendo depois encaminhado em circuito fechado para o contentor de armazenamento de óleos usados. Para remover o óleo hidráulico dos amortecedores, é necessário perfurar a sua estrutura metálica, utilizando-se para tal uma broca pneumática anti-faísca. O óleo contido no seu interior é aspirado ou escoado por gravidade para uma aparadeira, sendo depois encaminhado em circuito fechado para o depósito dos óleos usados. Os óleos lubrificantes e hidráulicos podem ser armazenados no mesmo depósito, o qual deverá ser estanque, metálico ou plástico, em zona coberta e devidamente sinalizado com nome, simbologia de perigo e respectivo código LER. Existem várias ferramentas específicas que podem ser utilizadas para remover o filtro do óleo, variando em função da posição do filtro no motor e da facilidade de acesso. Depois de desenroscado, o filtro deve ser colocado durante algum tempo sobre uma aparadeira para escorrer o óleo contido no seu interior. Após esta operação, o filtro pode ser recolocado na posição original se o motor se destinar à reutilização ou armazenado dentro de recipientes tanque de plástico ou metal, caso o motor não se destine à reutilização. O fluido dos travões é obrigatoriamente retirado do VFV por se tratar de um resíduo considerado tóxico, corrosivo e inflamável. A sua remoção é feita por aspiração a partir do respectivo reservatório com recurso a um equipamento de sucção pneumático. Em complemento, o fluido de travões deve também ser aspirado a partir das válvulas de purga localizadas junto aos discos de travão, com recurso a mangueiras ligadas a um equipamento de sucção pneumático.
Depois de removido, este fluido deve ser encaminhado para um contentor próprio estanque de metal ou plástico, não podendo ser misturado com óleos usados. O líquido de arrefecimento, também conhecido como líquido de refrigeração, anticongelante ou água do radiador, é obrigatoriamente retirado do VFV por se tratar de um componente potencialmente tóxico. Para minimizar o tempo despendido nesta operação, recomenda-se a remoção prévia do tampão de enchimento do reservatório e a aspiração do líquido contido no seu interior. Em seguida, remove-se o líquido contido no interior do tubo inferior de conexão ao radiador. Para tal, utiliza-se uma mangueira metálica com ponta perfurante ligada a um equipamento específico de sucção pneumático que perfura o tubo e aspira o líquido contido no circuito de refrigeração do motor. Depois de removido, o líquido de arrefecimento é armazenado em zona coberta, dentro de depósitos tanque de metal ou plástico, podendo ser reutilizado para o mesmo fim ou encaminhado para reciclagem. A reciclagem do líquido de arrefecimento é conseguido através de um processo de recuperação por destilação, que depende em larga medida do seu grau de diluição, motivo pelo qual o armazenamento deve ser sempre separado do líquido limpa-vidros. A remoção ou neutralização dos componentes pirotécnicos é uma operação obrigatória da despoluição de um VFV, tendo por objetivo dissipar qualquer carga elétrica residual que estes componentes possam conter, evitando a sua detonação acidental. Recomenda-se que esta operação ocorra passados pelo menos 10 minutos após a remoção da bateria e previamente à realização de operações de desmantelamento no interior do VFV. Para tal, utiliza-se um equipamento específico homologado que cria um circuito externo de alimentação de corrente elétrica aos componentes pirotécnicos, fazendo-os disparar controladamente no interior do veículo. Este equipamento é normalmente composto por uma bateria, um interruptor e cabos de ligação e requer formação específica sobre os pontos de ligação aos terminais ou circuitos dos componentes pirotécnicos. Por razões de segurança, no momento em que os componentes pirotécnicos são despoletados, recomenda-se que as portas do veículo estejam encostadas e que nenhum operador se encontre a uma distância inferior a 7 metros do veículo. Depois da neutralização, recomenda-se a abertura das portas para permitir a rápida dissipação dos gases e poeiras libertados durante a sua detonação, pois podem apresentar alguma toxicidade. Depois de executadas todas as operações de despoluição no prazo de 30 dias, o VFV é considerado completamente descontaminado e poderá ser armazenado no centro de abate até que as operações de desmantelamento sejam concluídas. O catalisador é um componente que se tornou obrigatório em veículos a gasolina desde 1992 e em veículos a gasóleo desde 1997. Apesar de não ser perigoso, a remoção do catalisador é uma operação imprescindível do desmantelamento devido ao potencial de valorização de pequenas quantidades de metais preciosos, tais como platina, ródio e paládio. Para além do seu desaparafusamento manual, o catalisador pode ser removido com o recurso a um instrumento de corte, nomeadamente uma tesoura hidráulica ou uma serra-sabre elétrica. O corte com rebarbadora ou outra ferramenta semelhante que produza faíscas não é recomendado, uma vez que poderá agravar o risco da ocorrência de incêndios no local do desmantelamento. Depois de removido, o catalisador é armazenado em contentor devidamente sinalizado com o código ER e sem outros requisitos específicos. A remoção dos para-choques de plástico constitui uma das etapas fundamentais do desmantelamento de um VFV. Depois de retiradas as chapas de matrícula, os para-choques podem ser removidos desaparafusando os parafusos que os ligam à carroceria. Tratando-se de uma operação algo morosa, o desaparafusamento é recomendado apenas nos casos em que os para-choques se destinem a ser reutilizados. Nas situações em que não apresentem potencial de reutilização, estes componentes podem ser removidos de forma destrutiva, quebrando os apoios que os ligam à carroceria com recurso a uma alavanca ou até mesmo com os garfos do empilhador. Sempre que possível, devem também ser retirados todos os elementos não plásticos, tais como farolins,
parafusos, frisos metálicos, grelhas ou borrachas, de forma a facilitar o encaminhamento dos para-choques para destino final de reciclagem. O armazenamento destes componentes deve ser feito em local devidamente sinalizado, sem outros requisitos especiais, embora possa ser desde logo aplicada uma separação por tipo de plástico. No caso dos para-choques em metal ou em fibra de vidro, a remoção não é obrigatória, podendo ser dado o mesmo destino da carroceria. A remoção dos vidros é outra das etapas imprescindíveis do desmantelamento de um VFV. Para a realização desta operação, é importante que o operador utilize óculos protetores ou viseira, de forma a prevenir lesões oculares resultantes da projeção de fragmentos de vidro, bem como luvas espessas para evitar cortes ao manusear este resíduo. Para retirar o para-brisas inteiro, é possível utilizar uma técnica não destrutiva com recurso a cabos de aço, que cortam a cola que une este vidro à carroceria. No entanto, este método tende a ser algo moroso e requer geralmente 2 operadores, pelo que é recomendado apenas nos casos em que se pretende reutilizar o para-brisas. Por outro lado, se o vidro dianteiro não tiver potencial de reutilização, é possível retirá-lo com recurso a uma lâmina pneumática específica ou com equipamentos de corte, tais como uma serra de disco, uma serra sabre ou uma fresadora. As técnicas referidas podem ser aplicadas em todo o tipo de veículos, mas nos mais antigos é também possível cortar a borracha que fixa o vidro à carroceria. Os restantes vidros do veículo podem ser removidos através da desmontagem das portas, se forem reutilizáveis, ou através de técnicas destrutivas. Ao contrário dos para-brisas, que são laminados para evitar a projeção de fragmentos em caso de quebra, os vidros laterais e traseiros são temperados e podem ser quebrados com facilidade para dentro de um bin bag ou outro recipiente idêntico que os retenha, de forma a que a menor quantidade possível de detritos permaneça no interior da carroceria após esta operação. Por fim, são depositados dentro de contentores de tanque próprio e devidamente sinalizado, não devendo ser misturados com outros vidros que não sejam provenientes de veículo. A remoção dos pneus constitui uma operação obrigatória do desmantelamento de um VFV e divide-se essencialmente em 2 etapas. Numa primeira etapa, retiram-se os tampões de plástico da jante e desaparafusam-se as roscas que prendem as rodas aos eixos, podendo ser utilizado um equipamento pneumático ou manual. É importante retirar também a roda suplente, quando existe. A segunda etapa consiste na separação do pneu da jante. Para tal, utiliza-se um equipamento standard de oficina que separa estes componentes de forma não destrutiva, permitindo a reutilização da jante e do pneu se estiverem em bom estado. Alternativamente, poderão também ser utilizados equipamentos industriais específicos que inviabilizam a reutilização destes componentes
mas que permitem tempos de separação muito menores, sendo por isso mais adequados para grandes quantidades destinadas à reciclagem. O armazenamento dos pneus pode ser feito em zona descoberta, dentro de contentor ou diretamente no pavimento, desde que devidamente sinalizada com o nome e código LED. Para além dos componentes de remoção obrigatória mencionados anteriormente, a etapa do desmantelamento pode ainda incluir o aproveitamento de outros grupos de peças reutilizáveis, nomeadamente os da componente mecânica, como o motor, o alternador ou a caixa de velocidades, ou os de aplicação exterior, como os retrovisores, os faróis ou as portas. Depois de estar totalmente despoluído e de terem sido desmantelados todos os componentes com valor ambiental e económico, o VFV é considerado uma carcaça e pode finalmente ser encaminhado para o destino final da fragmentação, a última etapa do processo de reciclagem de um veículo.